E aí, seus geeks, tudo bem? Eu sou a Vitória Cunha e hoje nós vamos mergulhar em Avatar, o último mestre do ar, Netflix. Bom, nesse vídeo o que eu quero fazer é ir indo capítulo a capítulo pela série da Netflix, trazendo comparações com a série da Nickelodeon. A série da Nickelodeon original foi transmitida de 2005 a 2008. Em 2010, tivemos o fatídico filme de M. Night Shyamalan, que deixou uma impressão muito deturpada, né, de Avatar em muitas pessoas. E agora a gente tem a série da Netflix que tá em sua segunda temporada. A segunda temporada acabou de chegar na Netflix e antes de eu mergulhar na segunda temporada, eu quis fazer, né, essa revisitar a primeira temporada e ver tudo o que eu achei. Então, a Netflix trouxe a primeira temporada em 8 episódios. A primeira temporada da série da Nickelodeon, o livro um Água, é em 20 episódios. Então, a gente tá amalgamando todas essas. Será que eu usei essa palavra certa? Imagina eu tô falando isso errado no YouTube, meu Deus. A gente tá juntando todos esses 20 episódios e até. Às vezes eles dão um pezinho ali no livro 2 da Terra pra 8 episódios. E é tipo, sim, é preocupante, mas a gente sabe que tem muitos fillers, né, e tudo mais. Tem realmente coisa que dá pra passar e que tem coisa que só funciona em formato de desenho. O desenho em si da Netflix, ele fez muito sucesso na época que ele foi lançado, até pelo próprio estilo de desenho dele, porque era uma mistura do desenho ali que a gente estava acostumado a ver, variações de desenho na Netflix, no Cartoon Network, etc. Tô entregando muito a minha idade, mas tudo bem. E o desenho ele é muito misturado com anime, ele tem inspirações de anime ali, né, no desenvolvimento dos traços e etc. E é uma temática muito diferente, que ainda não vinha sendo tratada em algum outro material muito similar que a gente tivesse, porque hoje em dia tudo é uma cópia de uma coisa ou outra, e Avatar veio como um produto original da época que, nossa, criou legiões de fãs, e tem legiões de fãs até hoje. E depois que a franquia, né, que a série do Aang foi encerrada, inclusive, quando foi lançado como Avatar, o último mestre do ar. Quando lançaram a segunda série dessa franquia, que foi a Lenda de Korra, eles mudaram para Lenda de Aang, assim, né, vai acompanhando. E a gente já tem a previsão também do terceiro capítulo dessa franquia, que vai ser Avatar Seven Havens, Sete Paraísos, Sete Refúgios, não sabemos ainda. Então a gente tem essa variação de título, né, conforme a época, porque, né, a gente está acostumado, inclusive, com a narração, a gente lembra que era o último mestre do ar, e aí agora, quando você procura, é a lenda de Aang. A Netflix trouxe como o último mestre do ar. The Last Airbender. Então a gente tem essa questão um pouco parecido talvez com o que aconteceu com Harry Potter, The Sorcerer's Stone e Philosopher's Stone na época, porque por causa de mudança de país, enfim, não é importante. Então vamos mergulhar no nosso primeiro episódio da série da Netflix que se chama Aang. O primeiro episódio da série da Nickelodeon é famosamente, né, O Menino no Iceberg, The Boy in the Iceberg. E ele começa, né, a gente tá careca de lembrar de como começa a série da Nickelodeon, e a Netflix, ela dá um 360 na gente, porque pegou muita gente de surpresa de que a série começa na Nação do Fogo. Essa cena de luta, ela me enganou um pouco sobre a Dobra de Terra, porque outras vezes nessa temporada, o pouco que a gente vê, e um pouquinho também na segunda temporada do que eu vi nos trailers. A Dobra de Terra é a minha menos favorita e eu acho que não tem problema, porque ela foi feita da melhor maneira possível, porque é uma. É muito difícil de adaptar. Mas a Dobra de Fogo eu achei. Acho que talvez a melhor tá um pouco ali com a da água. Eu gosto muito da Dobra d'Água nessa temporada. Mas a gente vê que esse soldado tá fungindo com esse pergaminho, ele consegue passar esse pergaminho pra frente e ele é levado, ele é capturado e ele é levado
para a sala do trono, né, do palácio, né, da cidade que ali é a capital da Nação do Fogo, e tem o palácio. Esse palácio a gente já conhece, a gente vê ele em Memórias do Zuko, né, na série original, que tem essa grande sala do trono, que tem o fogo nas laterais, e é um cenário muito interessante. E o que eu tava falando sobre essa introdução é que ela engana em que os cenários, às vezes, você fala, nossa, que cenário bom, que CGI legal. E daí tem cenas em que quanto mais você fica naquele cenário, mais esquisito ele vai ficando. Mais uma coisa que eu acho que eu vou acabar repetindo muito é que eu gosto muito dos figurinos dessa série. Eu gosto muito do que foi feito com as cores nos figurinos e também nas locações, nos ambientes, nos objetos, em tudo ao redor. Eu não tenho nenhum tipo de crítica a fazer em questão disso. Eu realmente acho que eles transformaram um material base em uma coisa muito divertida e interessante para todas as nações, o que é super difícil. Então, a gente vê as roupas tradicionais da Nação do Fogo e a gente vê um pouquinho, muito pouco ali, porque ele é um espião, então a gente não tem muito ali da nação do Reino da Terra, mas eu acho muito legal que a gente tem estilos diferentes para cada lugar do mapa em que a gente vai estar, assim como as dobras são diferentes. Nós estamos sendo apresentados ao Soulzin. O Soulzin a gente conhece ele muito pouco, assim, né, diretamente no desenho original, porque a gente vê ele em memórias, especialmente quando a gente tá falando do Avatar Roku. O Avatar Roku foi o último Avatar a viver antes do Aang. E ele nasceu na Nação do Fogo. Como ele nasceu na Nação do Fogo, inclusive era best friends forever, com o Soulzin sabia tem essa certeza de que tem esse conhecimento próximo de que o próximo Avatar nasceria com os nômades do ar. Então ele fala ali, né, tipo, ai que bom que você vazou os meus planos, que eu não tô nem aí, porque daí todo mundo vai estar com as atenções voltadas pro reino da Terra, e aí eu vou poder colocar as minhas forças onde eu quero, porque eu quero mirar mais alto. O conselheiro, depois que ele faz ali né, demonstra ali o poder dele, queima o cara, até vira churrasquinho. Ele fala, mas o Avatar, a gente não sabe ainda quem é o Avatar. E ele fala, então eu vou matar todo mundo. Tem solução pra tudo, gente. Então, por que que ele faz isso? Tem um tempo ali entre a morte de um Avatar, né? Que daí nasce, né? Quando um morre, nasce o outro. E ele se revelar Avatar, a pessoa se revelar Avatar. Então a gente não tem regra de idade. Quem assistiu a Lenda de Korra sabe que ela se revelou Avatar super novinha, mas a gente não sabe ainda quem é Avatar nessa época. E daí ele fala: sem problemas, não tem problema, se eu não sei quem é, eu só vou matar todos os nômades do ar. E problema resolvido. Bom, depois que a gente, né, passa por essa breve apresentação sobre o caráter do Soulzin, talvez a gente, né, se pergunte, nossa, mas por que que esse cara está fazendo isso? Pra quem não conhece ele, e daí a série vem e ela te responde. E ela te responde usando a abertura que a gente tanto ama, que ficou marcado. Poxa, sabe? Tipo assim, tá enfiado no fundo do meu cérebro até hoje. E eles modificam. E assim, o uso de CGI nessa abertura pra mim foi um erro total, assim. Tipo, me deu uma péssima impressão quando aparece as quatro pessoas dobrando os elementos pra mim. Nossa, eu achei assim tenebroso, de verdade. Ficou muito óbvio que aquilo era um CGI. Não achei legal, não achei bonito. Acho que a melhor parte ali foi o ar, que tem as pétalas de cerejeira. Eles trazem a Kyoshi ali pra mostrar, olha, porque o Avatar. E aí explicam sobre, né, esse ciclo Avatar através da figura de uma escada. E chega a Kyoshi, chega o Roku atrás. A gente vê, inclusive, o Kuruk junto com ela, que era o Avatar que nasceu nas tribos da água antes da Kyoshi. E, né, fala que o Avatar não se revelou ainda e que daí o Soulzen, né? Mas faltou. Então tudo isso mudou. Por quê? Porque a Nação do Fogo atacou e só o Avatar domina os quatro elementos. Mas agora a gente se encaminha para uma parte que eu acho que foi um grande acerto da série da Netflix, que é mostrar a vida do Aang. Pra mim, ele é aquela coisa, às vezes eu fico muito facilmente encantada com as coisas. Pode ser que alguém me venha e fale, nossa, mas Vitória tá tão feio. Mas pra mim tá bonito. O templo do ar
da casa do Aang, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho um dos melhores cenários que eles desenvolveram. A caracterização do menino, eu acho que é Gordon o nome dele. Ele tem as limitações dele por causa da idade nessa temporada, mas eu acho elas super de boa, de verdade. Eu acho que não foi uma das coisas que mais me incomodaram. Né, novamente, eu vou falar de figurino várias vezes. O figurino da Nação do Ar, né, dos Nômades do Ar, desculpa, são muito bons. Eu acho os meus preferidos. E aí a gente tem os bisões voadores. Gente, eu adorei os bisões voadores. Eu achei eles super bem feitos, eu achei eles ótimos. Depois, quando aparece o Momo, eu também acho o CGI do Momo muito bem feito. Então, eu acho um grande acerto a gente entrar aqui, porque a gente começa a desenvolver os sentimentos ali. De novo, quem já tem vai reativando, e quem tá conhecendo a pessoa do Eng agora também vai desenvolver esse laço para sentir com ele a perda, né, do que vai vir. Então a gente conhece como ele vive, como são as pessoas ali ao redor dele, como ele é feliz, como as coisas são coloridas, e que eles vão comemorar lá que o cometa tá chegando. Ai, coitados. E a gente conhece o Monge Gyatso, um grande, de um querido, uma das grandes atuações dessa temporada. Inclusive, chorei horrores com esse velho, meu Deus do céu. E a gente vê ali o laço que existe entre ele e o Aang. Olha, a gente vê o laço que existe entre ele e o Aang, porque ele é um senhorzinho muito fofo e ele genuinamente ama aquela criança, né? A gente vai ver ali quais eram os planos dele. É tudo tão doído, de verdade, porque eu acho que as narrativas que mais machucam é o que poderia ter sido se a comunicação tivesse sido melhor e tudo mais. Conhecer essa parte dos Nômades do Ar foi muito bonito, porque também, considerando as memórias que a gente tem do Aang na própria série animada, a gente sabe muito pouco sobre como eles de fato viviam. A gente tem alguns relatos esporádicos do Aang, mas a gente sabe muito pouquinho. Eu acho muito legal a gente ver esse conselho de mestres ali discutindo o Eng, porque a gente só se toca de que é diferente ele ter as tatuagens, né? Tipo assim, tem um ponto sobre isso no meio da série, mas a gente intensifica lá na lenda de Korra, porque as filhas, as netas do Eng, né? A filha da neta dele tá querendo as tatuagens dela. Ela é mais velha do que ele nessa época. E aqui eles realmente fazem questão de falar isso, que o Eng é um prodígio, né, do ar. Ele foi o dobrador de ar mais novo ali, pelo menos dos nômades do sul, a receber essas tatuagens, porque as tatuagens são um sinal de ser o mestre da dobra. E aí eles estavam ali questionando ele se ele já tinha contado para ele, que era a responsabilidade dele, porque ele tinha se apegado demais a ele. Então a gente tem um momento belíssimo, assim, entre o Eng e o Monge Gyatso, em que ele explica por que que as tatuagens dele foram dadas ali no salão em frente à estátua da Avatar Yun-Che, não é Yun-Che, eu esqueci o nome dela, gente, perdão. Mas enfim, a última Avatar do ar, como, né, uma maneira simbólica ali de conectar a ele, a ela e aos feitos dela, e que depois dela quem veio e quem veio e que agora era a vez dele. E eu acho muito bonito como o Aang imediatamente ele entra nesse modo de defesa muito infantil, porque ele é uma criança, de falar, mas eu não quero, tipo, eu só quero ser feliz, eu só quero, tipo, brincar com os meus amigos e eu não quero deixar os meus amigos de lado, eu não quero perder, né, o que eu entendo como identidade, porque toda a vida dele ali tá sendo apagada. Ele tem esses 12 anos de vida em que ele achava que ele sabia quem ele era, e aí aquilo é tirado debaixo dele num grande puxão, tanto que ele até acaba questionando a própria amizade do Gyatso, que é, tipo, um momento muito triste. Tudo que envolve esse velhinho durante essa temporada mexe muito comigo. Olha isso, olha o meu olho. Vamos não fazer isso. Credo. Agora eu entendo quando o Marcos tá fazendo as coisas de House of Dragon e ele fala, ai, minha voz até embargou. Eu falo, sim, minha voz até embargou. E aí a gente vê o Aang conversando com o Appa, que é né, o melhor amigo dele, e todo o dilema que vai transbordando dele. E é bonito porque é uma criança tendo esses pensamentos. É uma criança falando: Meu Deus, o peso do mundo tá nas minhas costas, o que que eu vou fazer? E eu acho que eles conseguiram traduzir muito bem isso com o roteiro, eu acho que foi muito bem feito.
Depois que o Aang tem esse momento de conversa com o Appa e tem o CGI excelente do focinho do Appa. Ai, eu amo o focinho dele. Ele resolve que ele precisa se parecer. Eu acho que é super justo da parte dele. E aí ele vai esparecer a cabecinha dele. Só que, ao mesmo tempo, as forças, né, da Nação do Fogo já estão ali organizadas para atacar os nômades do ar. Que, né, todos estão no mesmo lugar por causa do festival. Festival esse desse bendito desse cometa que fica aparecendo nos diálogos ali do Aang, dá pra ver o cometa passando ali em cima. E como ele é uma bola de fogo, ele dá uma intensificada, né? Um upgrade nas dobras da Nação do Fogo. Então, por isso que eles têm. Nossa, eles ficam assim, Deus ex machina da vida, nada pode derrubá-los. Então, eles dizimam, né? Os nômades do ar. A gente vê momentos de luta bonitos do pessoal do ar. Eu realmente gosto da coreografia que é feita, mas assim, eles não têm nenhum tipo de chance, porque os caras tá praticamente engolfado em fogo e é um massacre, né, assim, genocídio total. A gente vê o Monge Gyatso ali fazendo o último sacrifício dele. A gente já sabia desse momento justamente depois, né? Mesmo momento que a gente vai ver depois, quando a gente encontra o esqueleto dele, é que fica muito claro que ele teve um papel muito ativo ali na defesa do povo, porque tinham muitos esqueletos de pessoas da Nação do Fogo junto com ele na mesma sala. Então, que tipo assim, derrubaram ele, mas ele levou uma galera junto com ele. O que que tá acontecendo com o Aang? O Aang foi pego numa puta de uma tempestade. Ele foi engolfado pela água. E aí, o estado Avatar, que é, né, a junção de todo esse poder ancestral que ele tem, ele se autoativa ali, ele fala, meu Deus, modo de defesa absoluta. E ele fecha o Aang e o Appa em uma bola de gelo que preserva ele por 100 anos. E daí, por causa da água, né, onde ele estava indo e tudo mais, ele vai parar lá na tribo da Água do Sul. E 100 anos depois, agora a gente vai conhecer o Sokka e a Katara. Eu gosto das caracterizações do Sokka e da Katara. Eu acho que são as duas atuações mais fracas que a gente tem na temporada. É o ator do Sokka e a atriz da Katara, especialmente o ator do Sokka. Mas eu acho que ele tem um roteiro muito difícil na mão dele, que é esse humor do Sokka, que é muito, muito específico. Então eu acho que é super difícil. O personagem do Sokka em si é muito difícil. Então, acho que tem um pouco de culpa dele, tem um pouco de culpa ali do que é possível transitar entre, né, animação e série live action. É que fica cringe, vocês compreendem? Cringe. Então é difícil em alguns momentos, mas novamente eu vou bater na mesma tecla. Eu gostei muito do cenário, inclusive achei que ficou um pouco grande demais, porque a tribo deles é bem reduzida e pequenininha. E eu adoro os figurinos das tribos da água. Eu acho eles, assim, os meus preferidos. São muito bem feitos. Eu acho que eles, assim, destacam muito bem as cores, são muito bem escolhidas, assim, os materiais que estão sendo usados. Então, eu acho que foi muito bem feito. A menina que faz a Katara é belíssima. Ela é a cara da Katara. Tem as questões, né, um pouquinho de atuação, mas eu realmente gosto. Uma das críticas que teve durante essa temporada, eu já vou me adiantar com isso, porque isso sempre começa aqui, né, na série, daí vai até o final, são os momentos do Sokka machista, que deveriam existir e que foram, né, tipo, suavizados. E, sinceramente, eu acho que poderia até ter mais, tudo bem. Eu entendo, acho que poderia ter mais, especialmente quando ele tá com a Suki, né, com as guerreiras Kyoshi. Mas eu, honestamente, acho que é bem trabalhado. Acho que fica claro que os pensamentos dele, porque não é que não existem, mas é que eles são rebatidos imediatamente pela Katara. Entendeu? Eu acho que isso tem valor, sabe? O próprio momento em que eles descobrem o Aang, né, em si, na série animada é
exclusivamente por causa da dobra de água da Katara, que é, né, a grande questão do para de usar a sua dobra e que ela não consegue controlar as emoções dela e as emoções dela vão através da dobra e aí isso causa o iceberg. A gente é levado pro iceberg com a correnteza e tudo mais, e enquanto a gente tá, né, dando as boas-vindas pro Aang de volta depois de 100 anos, nós somos apresentados ao Zuzu, o príncipe Zuko da Nação do Fogo, príncipe herdeiro da Nação do Fogo, que tá ali também, né, nos polos, né, viajando pelos polos em busca do Avatar. E a gente tem essas mudanças do Zuko artista, Zuko artista, Zuko fanfiqueiro, escritor, ele tem o diário dele e tudo mais. Eu gosto, acho bom, acho legal. Eu tenho um problema com a cicatriz do Zuko. Eu acho que ela tá muito. Nessa primeira temporada, ela fica muito suave. Eu vi os trailers da temporada 2, eu acho que eles deram uma melhorada. Eu não sei se a ideia talvez fosse de que ela aconteceu há pouco tempo aqui e por isso ela tá desse jeito e que daí na segunda temporada passou mais um tempo e daí ela deu uma outro tipo de cicatrizada talvez. Não sei, mas eu realmente eu gosto da caracterização do Zuko no geral. O figurino dele é excelente. Eu gosto do cabelo dele. Eu acho as armaduras da Nação do Fogo um pouquinho desengonçadas. Mas a grande estrela, né, da Nação do Fogo, tudo bem, o Dallas é realmente incrível, né, o menino que faz o Zuko, porque ele traz, tanto quanto o ator do Eng, ele traz pra dobra as artes marciais que ele mesmo estudou, e isso pra mim é nossa, tempero, assim, muito bom. Mas a grande estrela da Nação do Fogo pra mim é o Tio Iroh. Aqui, nossa, o homem que trouxeram pra fazer o Tio Iroh pra mim, ele é um querido, ele tem ele tem tudo de bom que o Tio Iroh tem na série animada, mas ele traz um peso maravilhoso para a narrativa, que é essa culpa, né? A culpa de um ex-general, a culpa de uma pessoa que esteve envolvida numa guerra, a culpa de uma pessoa que perdeu o filho por causa disso, a culpa de uma pessoa que entendeu. é, o que ela causou diretamente para outras pessoas e que também busca uma redenção. É muito interessante porque daí fica esse paralelo. O Zuko tá buscando a redenção dele e que ela é super diferente em todos os sentidos, tá muito voltada pro pai dele, pra honra, né? A grande busca pela honra do Zuko. A busca pela casa, né? Porque ele quer retornar para a casa dele, a busca por aprovação do pai, mesmo que ele tenha a aprovação do tio, que é uma figura paterna, o tio que perdeu a figura do filho, né? Teve que pagar esse preço, e que sente também que está tentando remediar algo assim nas mãos do destino, de que talvez exista essa grande balança e que talvez ele esteja ali fazendo esse movimento com o Zuko para compensar a falta que ele fez pro filho dele ali nos últimos momentos de vida. Não que ele tenha causado a morte do filho dele, mas psicologicamente para ele fazendo essa compensação. É muito bonita. A relação dos dois, eu acho que é um dos pontos mais altos de todos os desenvolvimentos que a Netflix traz para a temporada. A discussão que é feita ao redor do Iroh e do Zuko, as mudanças que são feitas em cima do Iroh e do Zuko, eu acho que elas são realmente as que mais fazem sentido. Nas outras, eu acho que eu tenho um pouco mais de nossa, mas isso realmente era necessário. Mas com eles, eu acho que eu tenho muito poucas coisas assim que eu falo, nossa, eu realmente não gostei disso. Eu acho que foram atores muito bem escalados, a química entre eles é muito boa e o humor é muito bom. O Dallas tem um momento incrível que ele fala, ele correu, ele faz he ran. He ran! E virou um grande meme na internet essa entonação dele, tipo, todo exasperado. He ran! He ran! E ele tá ali, né, esperando um grande avatar, um homem velho e tudo mais que sobreviveu todo esse tempo. Porque os avatares podem viver bastante tempo. Então ele acha que é um velho senhor, né, super experiente que ele tá caçando. E por que que ele tá ali, né? Porque ele perdeu a honra dele diante do pai dele. O pai dele exilou ele e falou: Você só volta pra casa se você me trouxer o avatar. E ele tá lá com o batalhãozinho dele fazendo isso e se esforçando. Coitado do meu menino, meu Deus.
Eu acho que até agora eu não critiquei nada com tanta intensidade, mas eu preciso falar da avó da Katara. Eu não gosto da avó da Katara. É, o dente dela me incomoda porque parece que é veneer, sabe? Aqueles dentes que é feito, né? Lente no dente. Não gosto. E daí eu não gosto que colocaram parte da introdução com ela do tipo, ele fala, ai, porque o festival e ela. O festival e ela desanda a contar. Eu acho que a atriz, coitada, visualmente, né? Ela tá bem caracterizada, mas eu não acho que ela é boa atriz. E eu acho que ela tinha que ter uma atriz pra sustentar esse momento, sabe? Eu acho que faltou um pouco dessa seleção. Eu também não gosto que ela simplesmente fala, não, porque eu sei quem você é. Eu não gosto. Eu gosto a gente conhecer um pouco da tripulação do Zuko e o que eles acham dele. Eu gosto que a gente vê um pedaço do treinamento. Eu gosto que o tio Iroh tá ali do tipo, ai, o trono não é importante. E o Zuko tá tipo, o trono é a minha glória. Você tem que entender. Ele é tudo pra mim. Então eu acho que é legal, eu acho que é bem desenvolvido. A coreografia da dobra, do Zuko especialmente, é- o foda é que o Dallas ele é tão bem desenvolvido nas artes marciais que daí fica um pouco gritante quando a gente vê pessoas que são ali da Nação do Fogo e não tem o mesmo tipo de treinamento com ele, porque ele eleva um pouco a barra, mas ainda assim, lindo de ver. Um dos grandes diálogos desse episódio é entre o Aang e o tio Iroh na cela, quando o Aang pergunta pra ele, né, por que que essa guerra tá acontecendo, por que que a Nação do Fogo tá fazendo isso, e o Iroh ele responde totalmente descolado, né, ele fala como se ele fosse uma outra pessoa, e aí quando ele pergunta, mas o que que você acha? E ele tipo, vou te trazer um chá de jasmim, ele praticamente, né, desconversa, porque ele tem esse conflito dentro dele também, essa mesma questão, ele não concorda com isso. É, ele fala sobre não importa como essa guerra começou, importa como ela termina. E, né, supostamente a Nação do Fogo, com a sua captura, vai acabar com isso. E é uma verdade, né? Mas assim, através de dominação total e completa e subjugação de todas as nações e, né, transformando todo mundo em, né, escravos, praticamente, porque eles usam os prisioneiros de guerra deles para trabalho braçal e etc. E fazem, tipo, campos de concentração. Se alguém acha que Avatar não é político, eu tenho uma novidade para você, né? Isso aqui é fascismo 100%. Então eu acho muito interessante, porque é um diálogo ali de uma criança, né, de 12 anos, só que é uma criança de 112 anos, inclusive ele é mais velho que o Iroh. São gerações ali, tipo, muito interessantes. E como o Iroh é uma pessoa pacífica da Nação do Fogo, e o Aang é uma pessoa nova, pacífica, dos nômades do ar, eles têm muita conexão ali, né, de filosófica, mas eles têm as visões de vida que afetam, né, também ali o que eles acham ser possível. Eu acho que é impossível o Aang, com essa idade, não ter um pouco de idealismo ainda dentro dele, enquanto o Iroh já é uma pessoa quebrada, pela realidade. Eu acho que ele acredita muito em reaver o bem no sobrinho dele, mas que tudo tem limite, né? Assim, ele não acha que tudo pode ser revertido, inclusive a própria Nação do Fogo. Adoro como todos os materiais escritos da série não estão em inglês. Eu gostaria muito de pontuar isso aqui, de como é importante que eles fizeram questão de fazer pesquisa de como inserir elementos inspirados, né, em X culturas de uma maneira crível e respeitosa e etc. E aí que a gente entra no plot do o Zuko tem um diário, que daí o Aang rouba esse diário. Eu acho que é um recurso narrativo ok, sabe? Pro que poderia ser necessário pra eles não terem, tipo, ai, o Aang magicamente sabe de tudo, mesmo que a gente tenha visto que ele não era uma criança muito atenta, ou que daí a própria avó da Katara ia ter que contar um monte de coisa. Então é um jeito de expor os próximos passos de uma maneira interessante, e eles decidem dar uma passadinha no tempo do ar pro Aang, né, ter o momento dele. Aqui, depois da chegada deles no Templo do Ar,
E depois do Aang encontrar o esqueleto do mestre Gyatso e de entender, né? Ver o que aconteceu é muito diferente de ser, de contarem pra você. Ele entra no estado Avatar e a gente vê o poder de destruição ali do estado Avatar. E a gente tem o primeiro momento de a minha, olha pra mim, tá tudo bem, né? Desacalmando o Aang e tudo mais. E daí ele entende o propósito dele e que ele tem que se comprometer em cumprir esse papel pra acabar com essa guerra. Em termos da série animada, esse um episódio cobriu 3 episódios da série animada, que é O Menino no Iceberg, O Retorno do Avatar e O Templo do Ar do Sul, da Southern Air Temple. Acho que a única diferença é que aqui no terceiro episódio a gente já é apresentado ao comandante Zhao, que vai ter um papel importante durante a temporada. A gente já pode ir para o segundo episódio, que é Guerreiras. A gente começa o episódio com a grande aparição do Momo. Mentira, a gente começa com o Diário dos Sonhos do Zuko, que mostra pra eles que eles têm que ir pra ilha de Kyoshi, pro Aang aprender sobre o estado Avatar, porque a Kyoshi era uma grande Avatar e grande, sei lá e tal, e que a ilha de Kyoshi não é longe dali, o que é muito conveniente. E aí a gente conhece o Momo. Gente, eu amo o CGI do Momo, eu acho ele a coisa mais fofa do mundo. Ele é o meu ícone da Netflix desde que essa série lançou. Nunca mudou desde então. Eu acho ele icônico total. E aí a gente vê a discussão entre a Katara e o Sokka, de que o Sokka falou, bom, vamos para casa, porque, né, a gente já salvou esse menino, chega, né? E ela fala, não, porque eu também tenho alguma coisa a ganhar. E justamente, agora, a partir desse momento, a gente tem a missão da série, né? A missão da temporada, que é, precisamos achar um professor, uma professora de dobra da água, tanto para o Aang quanto para a Katara. Que esse é o interesse, né, também da Katara nisso. Ela sente que ela tem esse papel de ajudar a salvar o mundo. Ela já sente aqui, o que eu acho um pouco too much para uma menina da idade dela. Eu acho que se ela ficasse mais focada em falar do Aang em si e precisamos ajudar ele, tudo bem, mas eu acho que salvar o mundo, acho que é um pouco muito. Mas tem essa grande missão que é achar um professor e que eles dividem essa vontade, nessa necessidade de ter um professor de dobra da água, e ela encontra o pergaminho de dobra da água que a vovó dela colocou na bolsa dela. Esse pergaminho, ele é adquirido pelo time Avatar em um episódio específico, né? A gente pode até falar sobre isso depois, quando eu trouxer aqui quais episódios são adaptados, mas eu acho que é bem ok eles terem colocado o pergaminho a partir de agora, porque daí senão a gente ia ficar muito tempo sem mostrar algum tipo de dobra da água, ou com a Katara muito presa em um estado de eu não sei fazer nada, em momentos em que a gente precisa que ela faça pelo menos alguma coisa da maneira mais porca que ela conseguir, né? Que são esses próximos episódios que tem algumas das primeiras cenas de luta deles e tudo mais. Então eu acho que tá tudo bem não ter colocado o plot de roubar o pergaminho dos piratas. O brilho no olho da estátua da Kyoshi me incomoda. Eu acho questionável. Do mesmo jeito que as estatuazinhas lá do Zuko, que ele tinha várias relíquias avatares dos 3 anos que ele tá procurando o avatar, e que daí simplesmente esse negócio, né, brilha o olho e tal, eu acho que, ok, mas aquela estátua zona e tal, e aí eu fiquei meio, nah, mas eu gosto muito da caracterização das guerreiras Kyoshi. Eu gosto muito da caracterização da Suki. Tenho minhas questões com os diálogos que colocam na mão da menina que faz a Suki. Eu não acho ela uma má atriz, mas diferente do Sokka, que eu acho que é um pouquinho ali de culpa também do ator, além do roteiro, eu acho que a atriz da Suki ela é melhor, mas que tem ali algumas coisas. O problema geral, vamos dizer assim, no roteiro da série como um todo, é que o roteiro não tem fluidez. Como que eu posso dizer? Parece sempre que eles estão esperando, né,
um terminar pro outro falar, não parecem diálogos reais. É, parece uma coisa muito, muito ensaiada. Então não tem um feeling ali de, sabe? Falta temperou. Eu não sei exatamente o que falta, mas é um problema de roteiro geral. Eu acho que tem coisas que nem atores excelentes conseguem salvar. E eu acho que essa parte do roteiro é uma questão. Eu gosto do relacionamento do Sokka e da Suki, que é construído por comparativo e por questionamento aqui na série. Então, tipo, não é que ele precisa ser machista, mas ele só é ele mesmo, com as ideias que ele, né, autoconstruiu ali na cabeça dele por causa do ambiente que ele foi criado, e ela vai fazendo ele questionar essas coisas quando ela faz pequenas perguntas, né? Qual que é o seu papel de fato? O que que você tá fazendo aqui? Quem é você? E isso vai pesando nele, então eu não acho que não precisou do momento dele. Ai, vocês são meninas, vocês não deveriam ser guerreiras, umas coisas assim, para que fique claro uma mudança de modo de ver o mundo da parte do personagem do Sokka. Contudo, também não acho que precisava dos momentos de luxúria da Suki e do Sol, nessa intensidade. Eu acho que ficou um pouco demais. Ela, tipo, olhando ele sem camisa. Tipo, oh meu Deus. Sabe? Tipo, parece que os olhinhos dela tá brilhando igual um anime. Faltou escorrer sangue assim, sabe, do nariz dela. Então eu acho que não precisava dessa parte, mas tudo bem. Eu gosto da introdução do Zal. Eu gosto de ver na parte da Nação do Fogo, né? Já que a gente tem esses dois personagens que são nossos agentes, de ver os momentos do povo, né? Tipo, um porto, o tio lá olhando os negócios de chá dele. E também a parte do Airo tentando ensinar o Zuko a não ser um degenerado total e completo, que não sabe nem dar bom dia para as pessoas e que às vezes quando você quer coisas, você precisa se portar de uma maneira, mesmo que não seja condizente com o que você pensa da pessoa, mas você precisa tratar bem as pessoas para que você conquiste os seus objetivos, porque você precisa de ajuda para conquistar os seus objetivos. Você não vai conseguir conquistar os seus objetivos sozinho, só porque você colocou na sua cabeça que, ai meu Deus, é minha honra. Então eu gosto dessas camadas, eu gosto do ator do Zal. Eu acho que ele tem essa vibe meio sujo, assim, sabe? Ele tem uma aura muito interessante. Aura não, eu não posso mais usar essa palavra. A geração nova já, né, roubou isso daí, é uma palavra manchada. Mas enfim, ele tem uma vibe, a vibe ainda é da minha, né? Eu acho que eu posso usar. Uma vibe de sujo. Ele tem uma vibe de, né, pessoa ruim. Então eu gosto bastante. Quando eles vão ali pro santuário da Kyoshi, eu gosto que a série ela traz algumas informações que elas estão fora do lore apresentado na série animada. Então, por exemplo, a gente tem um livro, não sei se é quadrinho ou se é um livro mesmo, da Kyoshi, que fala sobre as origens dela e tudo mais. E o Eng, ele continua trazendo esses questionamentos muito centrais pro personagem dele, de como eu vou proteger pessoas, como eu faço para as pessoas não se ferirem, como que a Kyoshi conseguiu isso, porque falava que ela era uma pessoa pacífica, como que ela conseguiu, né, se tornar, tipo, uma guerreira assim, assustadora, altíssima, muito, muito alta e, tipo, que botava medo nas pessoas. Como que ela transitou? Como que ela chegou nisso? Qual que é o segredo? O que eu acho que é maravilhoso pro personagem dele, porque apesar da gente ter momentos muito bons na animação, de exposição, do si, né, do ego da pessoa, dos medos e etc. Eu acho que esses momentos de exposição, mas que tem um texto que ajuda, eu não acho que o texto falha nesses momentos, sabe? Eles falham em todos os outros, mas tudo bem. Mas é um bom texto para se colocar na mão de uma criança, porque esse ator ele consegue transmitir essa inocência, a inocência necessária de fazer essas perguntas para outra criança que tá ali, que é a Katara, e que também não vai ter as respostas e que também tá com medo. Então, eu sempre acho que é um momento bonito
ver os dois interagindo e falando, eu não sei o que fazer, e o outro, eu também não sei, mas a gente tá junto nessa. É bem legal. A Suki, essa é a pessoa que traz também a importância da pessoa que não dobra nesse universo em que as pessoas são especiais, porque elas têm essa conexão com os elementos. Eu também acho muito importante, porque as guerreiras Kyoshi, justamente, elas são essa, essa força que independe de dobra, né? Nenhuma delas é uma dobradora. É mais importante você ser uma guerreira do que ser uma dobradora de terra, uma dobradora de qualquer coisa. Então essa cultura delas é muito legal, de que elas em nenhum momento acham que elas são mais fracas ou que elas precisam temer mais os inimigos que dobram do que os que não dobram. Então o discurso que ela dá pro Sokka é muito legal porque acho que especialmente pelo trauma dele, né, com o que aconteceu com a Nação do Fogo na vila dele, ele tem essa certeza, né, natural de que ele é menos. Então ela traz essa perspectiva de que o quão boa ela é, independe dela ser uma dobradora ou não. O Aang conversando com a Kyoshi, eu amo esse momento desse episódio porque ver a Kyoshi é sempre uma alegria. Tem uma youtuber que eu gosto muito, que é a Cam Silas, e ela faz os reacts dela das temporadas de Avatar, e ela é obcecada com a Kyoshi. Ela se tornou, a gente pôde assistir uma pessoa se tornar obcecada pela Kyoshi. E eu gosto que a câmera, ela é colocada para baixo para que ela fique ainda mais alta em relação ao Aang, porque ela era conhecida por ser extremamente alta. E eu gosto porque a partir daqui já começa a introduzir uma ideia que fica mais explícita lá na lenda de Korra, que é nenhum avatar vai acertar, tipo, tudo. Não vai, é impossível. Todo avatar, ele lida com um problema que reflete o avatar anterior, o que o avatar anterior não conseguiu fazer. E ele cria, né, nesse intuito de tentar, né, lidar, ele sempre vai criar algum tipo de problema que o próximo avatar vai ter que lidar. Ó, eu tive que puxar aqui porque eu não vou ter toda essa memória do mundo para poder falar tudo corretamente. O avatar Zetsu, que foi antes da Yang Chen, ele era muito burocrático, né, focado nos assuntos internos da Nação do Fogo, que negligenciou a economia e a estabilidade política das outras nações. A Yang Chen, então, é, teve que viajar muito para adereçar esse desequilíbrio global político, né, que foi causado, para trazer estabilidade de volta para as quatro nações. Por sua vez, ela, né, fez muitos compromissos e concordâncias, né, para tentar fazer todo mundo se unir de novo, o que acabou ressentindo muito os espíritos. E o Kuruk herdou essa guerra dos espíritos e teve que batalhar com espíritos do lado, né, escuros toda noite, o que acabou com a alma dele, deixou ele cheio de cicatrizes. Inclusive, a gente vê um pedaço disso nessa série, que eu acho super interessante, e o que levou à morte dele muito cedo. Acho que ele morreu assim com 33 anos, o que para um avatar é tipo, né, muito novo. Avatares geralmente duram muito. Do Kuruk para Avatar Kyoshi, porque o Kuruk estava, né, ocupado lutando com os espíritos, essas guerras secretas dele, ele era considerado um avatar muito ausente. E ele falhou em manter a ordem no mundo físico. E a Kyoshi herdou, né, esse mundo com um vácuo de poder muito grande, o que causou ela a ter que ser muito rígida e muito severa com facções corruptas, como a da Illy, que também nós vamos conhecer na segunda temporada, e estabeleceu uma nova ordem aí de governo. A da Kyoshi pro Roku. A Kyoshi, né, que era... Ela durou 230 anos, gente.
foi tempo. E as medidas dela, né, é, tornaram o Reino da Terra o que é até hoje. O Roku cometeu o erro crítico de deixar a própria vida pessoal, né, a infância dele, a amizade dele com o Senhor do Fogo, Sozin, é, impedir o julgamento total dele sobre o que estava acontecendo, né, de enxergar o que estava vindo, e ele falhou de impedir os planos imperialistas do Sozin, o que desencadeou a Guerra dos 100 Anos que a gente está vivendo, né, agora. Do Avatar Roku pro Aang, né, o Roku não impediu o Sozin, né? O que fez com que o Sozin pudesse causar o genocídio dos nômades do ar e deixasse o mundo totalmente devastado. O Aang herda todo esse BO e esse apagamento, né, da cultura através da guerra e passa a vida toda dele lidando, né, com esse problema e tentando reconstruir um estilo de vida, né, para as pessoas pós-guerra. E depois tem o que acontece com a Cor, mas a gente não vai entrar nisso. Mas eu tô trazendo esse ponto agora aqui justamente porque esses pontos são tratados aqui já nessa primeira temporada. Porque a gente vê o que cada um acha que é o correto. A Kyoshi, ela acha que ele tem que ser, tipo, violento. Isso é total contra a natureza do Aang. E, inclusive, mostra uma falha daqui hoje de compreender as outras culturas que estão no mundo, né? E como Avatar, ela deveria ter essa sensibilidade. E a gente vai ver depois, por exemplo, o Kuruk passando a sabedoria dele pro Aang também. Eu acho que é bem importante essa cena com a Kyoshi. Mas enquanto isso, o Zuko tá percebendo lá que o Zhao saiu do porto e ele tá chegando agora na ilha das guerreiras Kyoshi, atrás do Avatar, por causa da sinaleira que aconteceu lá na. Enfim. E aí ele chega aqui e as guerreiras já se preparam para a batalha. Apesar de que esse episódio foi o que me vendeu nessa série, porque eu amei a escolha de ver a Kyoshi, tipo assim, possessão no corpo do Aang. O negócio de eu só posso conversar com os avatares nos tempos deles, tipo assim, como se fosse essa a regra eterna, me incomoda. É, acho que na série original era mais do tipo, a conexão é mais forte, e já que eu estou começando, é mais fácil, e daí isso é ok. Mas, novamente, eu gosto muito dela, tipo, ser avatar é ser um guerreiro, e o Aang, tipo, não é não. Como assim? E aí ela, né, praticamente possui ele contra a vontade dele. Mas a cena dela contra ali os soldados da Nação do Fogo, o que significa para as guerreiras Kyoshi, a despedida do Sokka com a Suki. Eu acho todo esse final muito agradável. E aí a gente, né, depois de ter toda aquela cena com o Zal, com o Zuko, tipo, ai, eu posso te ajudar, deixa eu fazer parte. Porque ele fala, ai, por favor, não conta aqui o Avatar. Lá. A gente tem o face review do pai do Zuko, do papai do Zuko, o Senhor do Fogo atual, Senhor do Fogo Ozai, porque o Sozin morreu, né, gente, faz um tempo. Então a gente tem a revelação do Ozai falando, ai meu Deus, gente, o Avatar tá vivo. O Avatar voltou, né, no caso. Esse episódio, ele cobre um episódio, que é o Guerreiros de Kyoshi, que é o episódio 4. Então a gente vai pro próximo episódio, que é o Macho. Que, né, o próximo episódio da série que a gente tem é o Rei de Omacho. Também conhecido como o episódio que eu mais detesto, porque eu odeio a caracterização do Bumi com todas as minhas forças. Tipo, todas mesmo. Eu não sou especialmente fã dessa cena de pessoas, né, tentando. É o grupo rebelde Nação do Fogo. Contudo, eu acho que tem um ponto muito importante, porque numa guerra é importante você mostrar que existem
existe resistência dentro da própria nação que está cometendo o genocídio e que acha que tem que dominar o mundo. Eu acho que é muito legal. E aí tem o plot de, a Azula tava ali no meio. E eu sei que tem muita gente que não gosta da caracterização da Azula. Eu não acho ela perfeita, eu mudaria algumas coisas, mas eu sinceramente gosto desse jeito que a atriz resolveu fazer a interpretação, porque eu sinto uma psicopatia ali, tipo, um sabor psicopatia nela é, elegante, sabe? Eu sei que era muito bom quando a Azula aparecia em terra e ela em tela e ela falava qualquer coisa e tinha um sininho assim que aparecia. Ah, Matheus, o Avatar. Aí fazia assim, sabe? E aí todo o tom de voz dela era muito especial, sabe? Mas eu gosto da menina que faz a Azula, eu gosto da caracterização dela, eu acho que ela faz um bom trabalho. Ah, e outro momento que eu sou muito encantada, mas é aquela coisa, quando eles entram em Omashu, eu falo, caralho, tá muito bom, tá muito legal, a caracterização tá super interessante. E daí, quando eles estão lá dentro, quando eles estão no palácio, aí você começa a ficar meio, nossa, que fundo esquisito. Acho que não tá bonito. E eu acho legal a introdução do Jet aqui, e todo, né, Katara. Oi, tudo bem? É, e eu acho muito bonitinha a carinha que a menina da Katara faz. Eu gosto também da interação com o Sokka, de tipo, ele é mudo. Eu acho muito engraçado. Tanto o plot do Jet e dos Guerreiros da Liberdade dele, né? Eles juntam tudo em um lugar só pra facilitar as coisas, como também o plot do menino lá do Theo, que tem a cadeira de rodas voadora, e do pai dele, que na série, acho que ele nem tem nome, eu acho que é mecanista, tipo assim, mecânico, alguma coisa assim. Que é em outro episódio em que eles descobrem que tem gente vivendo em um dos templos do ar, e que o Aang fica, tipo, super incomodado, porque tem gente lá, e a cultura dele, e eles estão modificando o lugar. Mas eu acho que aquelas questões de tem certas coisas quando a gente tá assistindo esse tipo de adaptação que a gente consegue entender que são escolhas de produção que fazem sentido, né? Por causa de locação, tempo e tudo mais. Tive muito esse sentimento com o Percy Jackson, coisas assim, então eu acho que tudo bem eles terem juntado, mantendo aí a essência, e aí eles trazem esse plot de atentados e tudo mais, enfim. É, não é a minha parte preferida dessa série. Eu acho que esse é um dos episódios que eu mais desgosto, mas tudo bem. A gente transiciona de volta para a Nação do Fogo e a gente tem uma cena focada nas. Como que eles chamam? Os Ice Angels, né? Que são as panteras da Nação do Fogo, que é a Azula, a Thaili e a Mai. Elas já são introduzidas aqui, o que eu não gosto. As introduções das duas teria que ficar para a segunda temporada, assim como a Azula. É, que ela só aparece no último episódio, né? Acho que é isso, no último episódio da primeira temporada. E aí elas têm um momento, assim, sabe, pra elas serem apresentadas e as habilidades dela. E quando eles colocam elas aqui, elas só parecem que elas são, tipo, damas de companhia da Azula e elas só estão ali o tempo todo no palácio, meio que servindo às vontades dela. Mas eu gosto muito da Azula imitando o jeito de falar e, né, falando do Zuko com desprezo e tudo mais. Eu acho que é bem Azula da parte dela. E novamente, eu gosto dos figurinos. Eu sei que teve muita gente que reclamou da atriz da Mai, simplesmente porque ela não é muito magra. Igual a Mai seria muito magra, ou pelo menos magra. O problema é que a menina é, tipo, não é padrão. E aí as pessoas ficaram muito bravas com isso. Como eu não dá pra saber sobre atuação, pra mim o que importa é caracterização, né? É atuação. Não dá pra saber, né? Ela aparece muito pouco, então ainda tenho que desenvolver minha opinião de fato sobre isso. Aí a gente segue com um plot dividido em três para desenvolvimento de personagem, pro Aang poder entender melhor como que a guerra afetou as pessoas, pra Katara poder falar, ai, nossa,
preciso, tipo, ser mais, sabe, tipo, fazer mais pelo povo. E olha esse menino bonito aqui que tá fazendo um monte de coisa pelo povo. E o Sokka se conectando com o lado engenheiro dele, que eu também acho muito legal de ter isso no personagem dele, que não é só bumerangue, e luta física, mas ele também é muito inteligente, muito criativo. É, ele que, né, sempre faz os planos de batalha, então colocar ele em contato ali com o mecanista é uma escolha muito legal. Eu gosto muito da luta entre o Zuko e o Aang, por causa das coreografias dos dois. Eu acho que é muito bem feita. Mas agora eu preciso colocar meu ponto de repúdio, aquela cena em que o Zuko faz assim, o cabelo da Katara. Nossa, meu cabelo tá horrível. É... e- Não. Eu não gosto dessa propaganda Zutara na minha tela. Eu sou bem contra isso aí. Não gosto. E a Katara caindo na real, de que só porque ele é bonito não quer dizer que ele tá certo. E lá, 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 lá. Acho importante também, né? O personagem dela, sempre legal. Que é o que acontece também quando ela conhece o Jet, de ela achar que ela tá fazendo uma coisa e ele ser muito extremista. É bom também entender, na guerra tem extremismo dos dois lados, então é interessante a gente ver isso nos Guerreiros da Liberdade, né? Que eles têm esse idealismo de tipo pelo bem maior, né? A gente pode pagar o preço de algumas vidas se for para o que a gente acha que é o bem maior. Eu amo o tio do Zuko, defendendo ele. Eu gosto muito da luta, o ponto também que eu tava falando da luta de ter os tecidos, eu acho, tipo, muito bom. É, a gente tem o primeiro vislumbre do Bumi. Não. Eu sei que é um personagem muito difícil, é um design de personagem muito peculiar, mas ainda assim, não precisava ser desse jeito. Eu ia ficar mais feliz se me apresentassem um cara, tipo, que não estivesse com todas essas camadas de prosthetics na cara, de prostéticos na. Como é que chama esse negócio? Enfim, do que isso. Ficou muito feio. Muito feio. E agora nós entramos no quarto episódio, estamos no meio da temporada, Into the Dark. Eu não sei como é que foi em português, porque o meu Netflix aqui tá me dizendo Into the Dark. Pra dentro da escuridão, não sei. É, conectando o que a gente tava falando também sobre o que foi tratado em cada episódio, o episódio, o The King of Omashu, que seria o próximo episódio, ele é pulado. Então ele ainda vai ser tecnicamente tratado, apesar deles estarem em Omashu já. E aí o próximo episódio, que seria o Imprisoned, que é tipo presos, eu não sei como é que tava, tipo, imprisionados é uma palavra? Não sei. Esse arco não existe, que é o episódio em que a gente conhece o Haru, que é um dobrador de terra, e que a Katara faz uma rebelião lá e tal. Não tem nada disso nessa temporada. Aí a gente vai pular o episódio que é o solstício de inverno, que vai acontecer depois. Os dois episódios, que é o parte um e parte 2. Aí a gente teria o Pergaminho de Dobra d'Água, né? Que seria o episódio 9 que não ocorre, porque a gente já ganhou o pergaminho da vovó, certo? Aí a gente tem o episódio do Jet, que é o episódio 10 e a gente já foi introduzido e já aconteceu tudo que tinha pra acontecer agora. Que nesse episódio a gente tem o Wang também sendo, tipo, seduzido pelo Jet, tipo, achando que ele é uma boa pessoa e tudo mais. E não é que ele não é uma má pessoa, né? Mas enfim, vocês entenderam. Aí a gente tem o The Great Divide, a grande divisão, eu acho que é isso, que é sobre aquelas duas tribos que ficam lutando há muitos e muitos anos. Esse episódio 11 também não é nem um pouco adaptado. É, o episódio 12, ele é mais ou menos adaptado depois em um pequeno diálogo. Blue Spirit também vem depois. The Fortune Teller, que é a vidente, não acontece. O Bato da tribo d'água não acontece. Aí a gente tem o Desertor, também não é adaptado. Aí a gente tem o Templo do Ar do Norte, que é o episódio 17, e é esse episódio
que tem as pessoas morando no Templo do Ar, que é esses caras que a gente acabou de conhecer, que é o Theo e o pai dele, né? E esse plot dele trabalhar pra Nação do Fogo, mas ele tá sendo coagido, né? E tudo mais. E a gente para por aí, que daí aí no final só sobra o que acontece. O que acontece lá na tribo da Água do Norte, certo? Aí você se pergunta, Vitória, mas então o que isso tem a ver com esse episódio que chama Into the Dark? O que vai acontecer nesse episódio? Então, não era pra acontecer esse episódio, porque o que acontece agora nesse episódio era pra ser na segunda temporada, que é a caverna dos dois amantes, e que daí eles se transformaram em amor de irmãos pra essa temporada. Eu entendo que isso foi feito, talvez pela idade, né, das crianças, que não dava pra fazer um negócio ali entre o Aang e a Katara já muito cedo pra isso. Mas, né, tudo bem. Trouxeram isso, porque é o jeito que a gente entra em O Macho de volta quando a gente volta para O Macho na segunda temporada. Então aqui a gente já vai ver as topeiras e a gente vai ver esse arco da caverna sendo adaptado nesse quarto episódio. Agora eles estão, né, presos. O Aang e o Iroh ficam nas mesmas celas. E aí a gente tem a cena do Sokka enfrentando ali o mecânico, o mecanista, falando, nossa, mas por que você estava trabalhando com eles? E daí também é uma coisa interessante de os lados da guerra e o que as pessoas são capazes de fazer numa guerra. É, pô, ele tá protegendo o filho dele, né? Então ele fez o que ele precisava fazer para que eles sobrevivessem. E dá pra colocar a culpa numa pessoa assim? Porque ele vai causar. Tá, mas. E o filho dele? Tipo, ele já não sabe andar, sabe? Tipo, ele já não tem o movimento das pernas. Vai ferrar ainda mais com a vida do menino. Poxa, complicado. Aí a gente tem a intercalação do episódio com as lembranças de 100 anos atrás do Aang, sobre o amigo dele, o Bumi, pra daí a gente, nossa, é o Bumi e tal, não sei o quê. E, cara, no desenho, eu juro que é um dos meus episódios favoritos, né? O Rei de Omacho é um dos meus episódios favoritos. Eu amo a história, eu amo, eu fico emocionada de ver eles crianças, a lição de moral que o Bumi dá no Eng, mas não tem esse efeito porque eu fico um pouco distraída com o ator fazendo assim o tempo inteiro. É muito. Como eu já tinha comentado, eu acho que um dos arcos mais interessantes de toda a temporada é a culpa, né, do Iroh, como ele lida com o que ele fez e tudo mais. E aí, quando ele tá sendo transferido, tem um soldado ali falando especificamente, nossa, o grande, né, dragão do oeste, responsável por ter colocado o Bassin C em, como se diz, bloqueio, né, pelo bloqueio de Bassin C por 600 dias, gente, 600 dias. E que causou a morte de bastante gente, né? E dá pra ver nos olhos do Iroh que, tipo, você não precisa falar pra mim as bosta que eu fiz na minha vida, porque eu convivo com elas todos os dias e eu penso nelas todos os dias antes de eu ir dormir. E aí o cara dá um soco ali nele e ele acha que ele tem aquela coisa, né, de eu preciso aguentar tudo que o mundo jogar em mim. Quem sou eu pra falar que não, se esse é o caminho pra ele, né, de redenção dele? Mas ele não precisa, porque ele fez aquilo que ele tava sendo ordenado e tudo mais. Mas é muito interessante que essa série toda, que é uma série de criança, é, né, tecnicamente uma série de criança, mas tudo que eu falei até agora olha os lados da guerra, olha como a guerra afeta X pessoas, X pessoas, X pessoas de maneiras diferentes. E eu vou continuar falando disso, porque a gente vai continuar falando disso até o final, né, até a última temporada de Avatar. Apesar de eu não concordar com túnel dos amantes, né, tal, ter sido transformado no túnel dos irmãos, uma maneira interessante de, né, fazer uma exposição
é um momento de exposição para os diálogos que tem que acontecer entre o Sokka e a Katara de um jeito ou de outro, que é, né, a projeção dela como mãe, a projeção dele como figura de pai, e as expectativas que um coloca sobre o outro, as expectativas que a tribo coloca em cima deles, é, por causa disso, por causa de como a sociedade deles coloca a figura masculina e a figura feminina. Então, apesar de eu não concordar, né? Ok. E aí a gente volta pro soldado conversando com o Iroh e ele fala sobre a perda do irmão dele, de que ele ainda sente o cheiro de fumaça quando ele vai dormir. E que história de terror maior para uma pessoa que causou dor ao outro do que a pessoa na sua frente contando, né, em primeira mão a dor que você causou. E, nossa, a atuação, os olhos ali, né, do ator que faz o Iroh são... E o cara lê como uma coisa totalmente diferente, né? Ele fala, você não tem humanidade, e é totalmente o contrário. E aí a gente vai pra cena do velório do filho dele. É, logo que ele faz isso, foca ali no rosto dele, depois do cara quase derrubar uma pedra em cima dele, a gente vai lá. E a primeira frase, né, que a gente tem é como assim ele vai ficar, o filho dele vai ser enterrado como um herói e ele vai ser conhecido como um covarde. Quando o cara fala, né, do irmão de 19 anos dele, se não me engano, é a mesma idade com a qual o Luthen morreu na guerra. E aí aparece lá o Ozai, tipo, ai, irmão, que honra. Seu menino morrer na guerra, vai ser sempre conhecido como um herói e tudo mais. E o Iroh, né, totalmente assim, tentando se concentrar. E aí vem o Zuko. Eu acho que essa é a cena que a gente realmente entende a primeira vez. Depois, quando a gente fala sobre o Agni Kai, a gente vai entender um pouco mais a grande conexão, né, de tio e sobrinho que eles têm, de respeito, né, que eles têm um pelo outro, e de que o Iroh, ele vê uma coisa no Zuko muito boa e muito pura. Especial, esse momento aqui é, ai, gente, muito triste esse momento. A gente ouve o tema do Leaves from the Vine, que a gente conhece na segunda temporada, no episódio especial ali do que aparece o Iroh vivendo justamente, né, dentro de Ba Sing Se. E ele coloca o porta-retrato do filho dele, que acho que era aniversário do filho dele. E a gente conhece essa música, e aqui tem um arranjo no fundo que ele vai aumentando até o final da cena, que é muito bonito. E é lindo a roupa, né, de luto da família real, branca e tudo mais. E ele tá ali sentado. E o Zuko, ele, ele quase segue, né, a liderança do pai dele, né? Ele vai fazer igual, tipo, ai, que honra morrer pela Nação do Fogo. E aí ele volta, e ele fala sobre o filho do Iroh, sabe? Ele conta uma história ali de como ele ajudou e que ele deu a medalha pra ele e que ele era a pessoa mais corajosa e mais, né, perfeita que o Zuko conhecia. E ele vai lá, ele senta ele senta do lado do tio dele pra dar apoio, daí o Iroh chora. Gente, como é que eu vou postar isso no YouTube, né? Que complicado. Enfim, o Iroh chora. E aí a gente entende, né, que ele também pagou o maior preço da vida dele, que era o filho dele. Tipo, ele só tinha o filho dele. É, E que isso foi muito difícil, porque ele já tinha perdido a mulher dele. E aí ele perde o filho dele numa guerra em que ele tava tendo um papel com o qual ele nem concordava. Então, não era nem pra eles estarem ali. E tecnicamente foi culpa dele. Então, é devastador. Essa cena é maravilhosa. O Dallas brilha muito nessa cena. Mas especialmente o ator do tio Iroh. Nossa, muito, muito, muito emocionante. A gente termina, eu tô sendo tão monotemática, né? Mas a gente termina o episódio com mais uma lição sobre guerra pro Aang, com, né, o Bumi falando pra ele sobre como é impossível sempre tomar todas as decisões, ou como foi difícil quando o Avatar não tava lá, e como Avatar, o Aang vai ter que tomar decisões que vão desequilibrar alguns dos lados, você não pode dar
a comida pra todo mundo, você não pode escolher a melhor coisa pra todo mundo, porque o mundo não é assim. E aí o Eng rebate, tipo, ai, mas eu tenho amigos. Aí ele, tipo, para de pensar como uma criança. E, tipo, sim, é aquela coisa. A série, ela te ensina que é um pouco dos dois. Tipo, sim, o Eng tá certo, que com os amigos dele ele consegue. Sabe, que ele não precisa fazer isso sozinho, porque ele tem os amigos dele que, né, falam que o Avatar precisa ser sozinho. E a gente aprende depois, né? Nenhum Avatar foi sozinho, de fato. Mas é uma cena bonita de qualquer maneira. A gente começa o episódio 5 que vai tratar sobre o mundo espiritual ali, com a Nação do Fogo apertando, porque eles falam que eles estão chegando perto da fronteira e que por isso ia acontecer. Aí a gente vê que a dobra da Katara se desenvolveu um pouco, por isso que eu digo que fez sentido eles adiantarem o plot do pergaminho, porque senão ia demorar muito pra ela conseguir fazer qualquer tipo de coisa. E a gente precisa que ela se envolva também. Aí a gente chega nesse pedaço de terra que eles vêm por cima, que tá todo queimado, e eles é, encontram esse vilarejo ali, que é onde vai acontecer o nosso plot. Mas, enfim. A gente vai pra Nação do Fogo, onde eles estão falando sobre o Zao e o Avatar, o Zuko e o Avatar, e a Azula tá tipo, ai, se eu fosse você, com toda a sabedoria que eu aprendi com você, papai, porque você é tão maravilhoso, e que você vê a psicopatia dela, né, ali. Só que daí você, né, filho de psicopata, psicopatinha mas filho de psicopata. Então a gente tem o pai dela do tipo, mas o Zuko é honrado porque ele conseguiu e não sei o que. Ele sabe que isso mexe com a Azula, porque a Azula não sabe lidar com isso. Então eu sei que teve gente que falou, mas o Ozai elogiando o Zuko. Ele não tá elogiando o Zuko, ele tá colocando a Azula pra baixo. São coisas muito apartadas. E aí a gente vê, né, a Azula, tipo, não sabe lidar com isso, ela não consegue, porque ela é perfeita, porque ela fez todo o trabalho, ela se esforça, ela escuta o pai dela, ela é a filha perfeita. Por que que ele, que não é um filho perfeito, tá recebendo elogios aqui na minha frente, se eu não recebo, né, elogios suficientes por toda a excelência, né, da minha pessoa? Então ela não consegue lidar. O pai dela sabe disso, porque ele tem que manter esse controle, porque a Azula já demonstrou ali, mandando cartinha para os Al e etc. Ela acha que ela é mais esperta que o pai dela. Ela acha que ela pode ser é, uma pessoa melhor para estar no lugar do pai dela do que ele. Então, dá pra gente entender da onde tá vindo essa relação. E eu dou graças a Deus da gente tá vendo isso, porque conhecer mais sobre a personalidade da Azul é algo que eu gosto bastante. Ah, agora a gente tem um momento excursão para o mundo espiritual, que eu não necessariamente gosto muito, porque eu entrei no mundo espiritual e acidentalmente trouxe vocês comigo. Não gosto. Não gosto, mas eu entendo o sentido narrativo, porque daí a gente vai usar essa oportunidade para explorar os medos de cada um, né? Dar mais profundidade aos personagens, até porque o que eles iam ficar fazendo enquanto o Aang tivesse envolvido com isso. Mas enfim. E aí no plot B, que a gente tem o Iroh e o Zuko, a gente encontra com a June, que é a caçadora de recompensa, que eles vão acabar contratando para ir atrás do Aang. E ela é ninguém mais, ninguém menos do que Arden Cho. Arden Cho, agora muito mais conhecida mundialmente por ser a Rumi, né, do K-pop Demon Hunters, essa diva. Ela é maravilhosa. Outra transferência de plot que a gente tem aqui é que a coruja da biblioteca, né, o Wan Shitong, que é da segunda temporada, ele aparece aqui no mundo dos espíritos como espírito do conhecimento e aí dá uma orientada neles, mas enfim. O Ko também, que é o espírito horroroso, que eles encontram também, e ele ia aparecer só mais tarde, na temporada, é, quando eles estivessem lá na tribo da água. Então eles também trouxeram isso para outro lugar. Se a gente for falar de cenas extras, eu gosto da cena extra da Azula, que a gente vê o fogo dela ficando azul pela primeira vez. Mas daí eu também não gosto, que daí a Bea e a Thaili são tipo, Azula, você é a melhor. Sabe, elas estão lá só pra lamber a Azula, o que eu detesto. Mas tem uma coisa que eu detesto nesse episódio, é a raposa, que depois a gente vê que é a Yue, tipo,
Eu não consigo entender o conceito disso. Talvez a justificativa seja do tipo, ah, porque na segunda temporada, no pântano, no episódio do pântano, o Aang, ele tem uma visão da Toph, né? Se ele tem uma visão da Toph, por que que, né, a Yue não poderia estar ali vendo o Sokka no mundo dos espíritos, bli, 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 bli. Não gosto, não gosto. Podia passar sem. Eu gosto muito da cena da Katara, em que ela revive o dia da morte da mãe dela. Eu realmente eu gosto. Eu acho que foi muito bem feito. Eu gosto muito da transição dela pra ela criança. Eu gosto da negação dela, porque ela sabe o que vai acontecer e tudo mais. Cara, e é super violento, né? O que acontece, a gente dá pra sentir o trauma dela. E eu acho que foi feito também de uma maneira muito sensível. Então, ter a oportunidade de ter essa cena aqui é o que me faz aceitar essa viagem pro mundo espiritual. Essa e, obviamente, a cena do Gyatso que a gente vai ver daqui a pouco. Com o Sokka, a gente vê ali o que eu já tinha comentado, que são as questões, né, de o que significa ser homem, é quase um bar mitzvah, né, que ele tá passando dentro da tribo dele, que são os rituais de se tornar adulto e tudo mais. E aqui a gente vê esse personagem que é o Bato, que é tipo para o braço direito do Hakoda, que é o pai do Sokka. E o Bato, ele aparece num episódio para fazer esse ritual com o Sokka porque não foi feito, eles foram pra guerra antes. E é super importante pro Sokka poder se tornar um homem aos olhos da tribo dele. E esse episódio do Bato é muito voltado para isso, e tem uma mensagem do pai deles, e toda essa parte é cortada nessa temporada. Mas eu acho que essa cena ela realmente resolve, porque o fato de existir a mensagem pro Hakoda, do Hakoda, no desenho e que expõe especialmente o Aang, porque ele esconde a mensagem e isso mostra quanto ele tem medo de perder a Katara e o Sokka, porque ele vê eles como família dele, que ele não acha que ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer sem eles. Tem todas essas questões, mas a parte do Sokka é muito bem trabalhada com essa cena de exposição, então eu acho que foi suficiente para o que precisava ser construído do personagem dele. Essa cena com o Gyatso, eu acho que foi uma das melhores decisões que a série teve, porque é o Aang colocando em prática os ensinamentos que ele vem pegando, né, desses últimos episódios, de que decisões difíceis têm que ser feitas, e que às vezes o que você quer é diferente do que o que você precisa fazer, né, deveres e quereres, e é muito triste. Você fala, é a única oportunidade dele, né, de estar com o Monge Gyatso e ele tem uma função a desempenhar. A alegria dele, que a gente quer pra ele também assistindo, ela tem que ficar em segundo plano. Ela não pode entrar aqui. Ela não pode ser o principal. Ele tem que parar, ele tem que voltar e ele tem que ir para uma situação que é desconfortável para poder salvar não só os amigos dele, mas também as outras pessoas que precisam, não do Aang, mas do Avatar. E é assim que a gente vai pro próximo episódio. Episódio 6. Máscaras. O Ko deveria aparecer lá por final, né? Quando eles já estão na tribo da água. Mas daí ele é colocado aqui como o vilão desse momento, né? O problema que precisa ser resolvido. Tem uma mudança sobre o Agnikai, né? O porquê que o Zuko foi punido no Agnikai. Eu não desgosto totalmente do porquê que ficou na série e, né? Mas tem um peso sobre a série animada, sobre ele, né? Sobre ele ser gentil demais, que é um tema que a mãe dele, né, conecta ele com a mãe dele. E aqui é sobre, né, ele ter intervido nessa tripulação. E aí agora a gente vê isso se conectar, né? Porque essa tripulação aceita quando o Zal dá ordens pra eles, agora que ele é almirante. E o Zuko fica muito frustrado, mas ele nunca tinha contado pra eles, né? Do tipo, ah, vocês estão vivos por minha causa. Só que o Zuko é uma pessoa extremamente difícil de se lidar.
Mas isso também frustra o Iroh, porque ele sabe da verdade, né? Então, nesse episódio a gente vê ele contando pros tripulantes o, o porquê do Zuko ter ganhado a cicatriz dele. E isso se conecta super, né, com o tema de máscaras e tudo mais. Gosto dos guerreiros ali, né, do templo do Roku terem uma pessoa que ainda segue os ensinamentos de fato. É aquela coisa, tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Eu não gosto do motivo, né? Porque quando a gente se conecta com o Roku na série, é ele que conta sobre o cometa, né? Sobre a iminência do cometa retornar. O que que ele significa para o poder da Nação do Fogo e tudo mais. É, E aí, na verdade, ele só fala aí sobre a mãe de rostos, mãe de faces, que é a mãe do Cole, e que, pô, é um lore super legal que a gente aprende, sei lá, nos quadrinhos e nos livros extras e etc. Mas que daí eles focam nisso porque ele tá ali para resolver o problema do Cole como vilão. E lá, mas eu gosto muito da caracterização do Roku. Acho que foi bem feito, acho que é legal. Aí a gente vê o momento, né, que define o motivo na série pro Agni Kai. É justamente o que eu tava falando. A técnica, tipo, eles iam usar uma tática de sacrifício, né? Ia mandar um naviozinho lá, um esquadrão, meio que pra servir de isca. E o Zuko fala, tipo, não, isso é um plano bosta. Tudo bem que ele não tinha dado nenhuma outra boa sugestão, mas enfim. E aí ele intercede pela vida dessas pessoas que iam morrer. E é isso que irrita, né, o pai dele. Aí a gente, né, vê ele capturando o Aang com a ajuda da mercenária, né, da June, que ele contratou com o bicho dela, que eu achei muito bem feito também. É, E aí a gente vê que ele é emboscado pelo Zal. Eu gostei que eles adaptaram o esquadrão de arqueiros dele lá, que são tipo, super arqueiros. E aí ele vai ser levado lá pra Fortaleza, onde ele vai ser resgatado pelo Zuzu. Vai ter um momento de diálogo, né, entre o Aang e o Zuko. Esse diálogo deles, eu acho ele bem construído, porque você vai vendo eles, tipo, chegarem no mesmo ponto, tipo, eles pensam igual. E daí o Zuko, ele é engolfado pela própria insegurança, pelo próprio trauma, e aí ele, tipo, né, ele gera o conflito, ele vai com a raiva, ele grita, né? Ele fica violento, vamos dizer assim, e é o total oposto do Aang como pessoa, né? Como nômade de ar. Eu gosto muito da gente poder ver o Agni Kai completo, assim, especialmente ser a luz do dia, né? E com todo mundo assistindo, o Iroh tentando intervir, o jeito que o Ozai fala com o Zuko. Na primeira, no livro um, né? Na água, a gente não vê o rosto do Senhor do Fogo. A gente não vê ele em momento nenhum. Ele é um grande bicho-papão que a gente fica construindo com sombras, né? Por bastante tempo até a gente efetivamente conhecer ele. Mas como, primeiramente, que o ator é, tipo, um super ator, com a gente conhecendo ele mais cedo e a gente se aprofundando nele, é aquela coisa. O livro 3 novamente, eu não vi a segunda temporada ainda. Eu vi pessoas falando que era boa, eu vi pessoas falando que era ruim, tanto quanto eu vi falando dessa mesma temporada. Eu tenho esperanças, com base nas coisas que eu vejo sendo construídos aqui, os tijolinhos, de que o livro 3 justamente pela construção precoce, né, da Azula, do Iroh com o Zuko e do Ozai e as meninas também junto com a Azula, toda essa parte aqui que envolve a Nação do Fogo, além de, né, desenvolver os traumas da Katara, traumas do Sol, mas a parte da Nação do Fogo, por isso que eu penso que o livro 3 eu acho que ele tem potencial para ser muito, muito bom. Ai, eu amo o momento de tipo, e vocês só estão vivos por causa dele. Mas eu especialmente gosto da gente ver o Zuko, tipo, com o curativo. E o Ozai vai lá e, tipo, tá vendo? Não sei o que, não sei o que. E ele fala. Ele dá o double down dele. Ele fala, não, isso não tá certo. E é isso que faz o Iroh
olhar pro Zuko e ter esperança, não importa quantas vezes ele exploda, não importa quantas vezes ele seja chato e mal criado. Tudo bem que o Zuko da série ele nem é tão mal criado e grosso e quanto ele é na série. Nossa, na primeira temporada ele é insuportável. Mas mostrar esses momentos, nossa, cada vez pega mais pesado. Realmente são construções de personagem muito bem feitas. Eu tô ansiosa agora pro livro 2 justamente pra ver o arco, né, de Zuzu, do Zuko. Zuko sozinho, tem aquele episódio maravilhoso que é o Zuko sozinho e todo o processo que ele passa, né, no livro 2 para ele poder chegar no Zuko que a gente vê no livro 3. Isso é muito importante. Episódio 7, o Norte. A gente começa com o tenente arrependido, agora que ele sabe que o Zuko salvou a vida dele. Ele chega contando que ele ouviu uns negócios no navio do Zal e que tá ali pra salvar o Zuko, porque o Zuko ia ser acusado de traição. E daí eles falam pro Zuko ir e pegar um barquinho. Só que na verdade isso era o que o Zal queria que acontecesse. E daí o barquinho explode. E daí tanto o Iroh quanto o tenente Di lá acham que o Zuko morreu, né, nessa explosão. E é bonito também, né? Porque daí o cara tá, ai, obrigado. Só que aí isso acontece porque o Zal fala, e o Zal fala, ai, porque ele traiu a Nação do Fogo. Queria falar isso mesmo pro pai dele. Que ele fugiu e que daí aconteceu isso e ele morreu. Ah, cara, legal, né? Mais uma vez que eu fico encantada com um cenário. Eu amo. A Tribo da Água do Norte é muito legal. Eu acho ela o máximo. Eu acho ela muito bem feita. Mas sabe o que não é bem feito? A peruca da Yue. Mas sabe o que também não é bem feito? O ball cap do Mestre Pacu. Nossa, meu Deus do céu. Por que que fizeram isso, gente? Não consigo entender. São dois personagens tão importantes. Tipo, cadê o orçamento? A peruca da Yue do filme do Shyamalan era melhor do que isso. Apesar de eu não gostar da Yue com a peruca dela, eu gosto da Yue como pessoa. Tipo, sabe, o personagem que desenvolveram pra ela, a agência dela. Eu gosto dessa coisa. Personalidade mesmo, sabe? Ela ali na cozinha, aquela cena com soca e tudo mais, falando dela ser raposa. Não gosto dela ser raposa, não gosto. Mas tudo bem, a vida é assim. Mas eu gosto da personalidade dela. Achei bonito também aqui que, né, é chato porque quando a Katara vai entender que, ai, machismo, machismo is everywhere. Mas ela vai lá com as anciãs aprender sobre a cura, né? Mas é que é uma coisa muito importante para a personalidade da Katara como dobradora de água, de que ela domina todas as frentes da dobra de água. E a cura é uma dessas frentes muito importantes. Então, eu acho legal também que eles desenvolveram esse ambiente, fizeram questão de dar esse tempo para poder mostrar a importância disso para a cultura da tribo e tudo mais. Eu detesto essa adaptação do Kuruk que eles fizeram. Nossa, eu achei ele tenebroso. Tipo assim, a roupa dele eu acho que não tinha muito como fugir. Eu não sei se foram esses olhão azul, assim, que me dá meio, sabe, uma sensação meio assim. Mas eu não gostei. Mas eu entendo aí a justificativa de conectar esse negócio do estado Avatar e não sei mais o que. Enfim, queria que tivessem colocado a Yang Chen, tipo, pra conversar com o Wang, se a gente já teve todos, sabe? Tipo, tudo bem que eles colocaram o Gyatso, o que faz sentido. Mas enfim, a gente tinha que ter o Kuruk também, sabe? Claro que eu tô lembrando do tipo, pra um menino de 14 anos, o Sokka beijou muitas bocas, né, em pouco tempo. Tipo, duas. Se eu tivesse um centavo pra cada vez que o Sokka tivesse pegado uma menina em menos de 2 dias, eu teria 2 centavos. O que é pouco, mas é estranho que tenha acontecido mais de uma vez. Plot B, Scooby-Doo, da turma do Scooby-Doo da Nação do Fogo, né? O Zal ali falando, não, que eu vou matar um peixe. E o Iroh tentando, tipo, convencer ele de que ele acredita que foi o Ozai que mandou matar o Zuko e que ele tá, tipo, super do lado dele. Enquanto isso, o Zuko está, né, no navio, fantasiado de soldado e o Iroh pegando as informações e passando pra ele. Amo. Essa turma do Scooby-Doo é ótima. Aí, falando em plot B, a gente tem a Azula
Exatamente o que a gente tinha falado antes, né? Que o Ozai, ele sabe que ele tá mexendo com ela, as amigas dela sabem que ele tá mexendo com ela, e ela tá ali fazendo treinamento e tudo mais, e ela termina ali mostrando já que ela já consegue fazer o raiozinho da morte e pedindo pro pai dela soltar ela pro mundo, o que vai alinhando isso, né, com exatamente com o final do livro um da Água, que é a Azula, com raiva do Zuko, né, querendo ser melhor do que ele, querendo se provar pro pai dela, então eu acho que é bem construída essa personagem aqui durante a primeira temporada pra gente entender ela melhor na segunda, não só ela aparecer como a grande aglomeração física do caos e da maldade. Ela, você consegue ver da onde que ela vem, como que ela foi criada e tudo mais. Mas é foda. Eu também acho que essa menina, eu não sei se ela treinou muito, mas ela também tem uma coreografia de dobra bem interessante. Agora a gente tem um momento grandes momentos da dublagem. O senhor não me derruba. O senhor não me derruba! Ai, Katara, eu amo você. É, cara, é aquela coisa. Durante a temporada, os momentos de dobra da água isolados foram um pouco melhores. Aí aqui nesse meio de luta tem momentos em que você fala, nossa, que feio. E também acho que o uso exagerado de cabos, sabe? Eu odeio quando as pessoas fazem coreografia em filme com cabo e a pessoa só fica assim, sabe? Levitando. Eu acho muito feio. E eu tenho certeza que eles vão fazer isso com a Thaili na segunda temporada. Não tenho nem dúvida, porque, né, ela é acrobata e tudo mais. Mas enfim, eu sei que não pode ser perfeito, mas eu acho muito feio quando a pessoa só tá flutuando. Tipo, ai, porque daí ela vai dar uma cambalhota no ar. Sim, mas daí ela vai dar uma cambalhota no ar e daí ela vai pro chão e ela tem que aterrissar. Ela não vai ficar 3 segundos a mais no ar. Ela não tem esse poder. Mas no geral eu gosto dessa luta. Eu gosto muito dos disquinhos de gelo da Katara. Eu acho massa. Eu gosto dessa amarração da lição do Aang sobre ter pessoas, né, junto com ele, que ter pessoas, a lição do Kuru, que era tipo, eu tinha uma pessoa que eu amava, e isso ficou no meu caminho, porque daí essa pessoa se machucou, e daí o Aang fica tipo, não, então eu tenho que tirar o sol, que é a Katara da minha vida. E eu gosto que daí isso se amarra com os dois falando, é, nós somos seres individuais, a gente que toma as decisões. Me lembra muito aquela cena no filme do Harry Potter, que o Harry, no último filme, fica assim: ai, eu não aguento mais as pessoas morrendo por mim. E o Ron fica assim, tipo, babe, isso não é por você. Tipo, a guerra não é sobre você. Só porque você é um símbolo, né, de esperança. Né, e tal, para as pessoas, não quer dizer que as pessoas estão morrendo por você, as pessoas estão lutando nessa guerra por individualismo, né? Do tipo, queremos um mundo melhor. E é isso que a gente vê aqui com o Só que é Avatar. Eles escolhem ser parte do time Avatar. Não é uma permissão que o Aang pode dar pra eles de estar ali ou não. Chegamos no último episódio, graças ao Santo Bom Deus. Este último episódio cobriu a primeira dos 3 episódios que eu falei, ele cobriu o primeiro, que é o mestre da dobra d'água, do Waterbending Master. Eles chegam, tal, e aí eles conhecem o Pacu, e aí a Yue e o Zal, né? Ele, na verdade, o que acontece, a diferença do episódio é que no lugar do Zal ter só feito lá o barquinho pro Zuko explodir, ele contratou os piratas, né? Os mesmos piratas de quem a Katara rouba o pergaminho de água, são os mesmos caras que ele contrata pra lidar com o Zuko. Acho que é isso, né? Faz bastante tempo que eu não vejo esse episódio específico, então eu tenho quase certeza de que são eles. E aí a gente tem os 2 últimos episódios, são tudo que vai acontecer nesse último episódio que chama Legends, Lendas. Eu amo o Zuko e o Iroh juntos, cara. Eu acho que cara, vou gravar sobre a segunda temporada e eu vou ficar falando as mesmas coisas, porque eu sou apaixonada pelo relacionamento que esses dois sempre fui, né? Mas eles em live action tá super entregando pra mim. Ai, eu amo eles. Aí o Kuro que faz um zoom.
com o Aang, do tipo, minha faca está próxima. E aí a gente vai descobrindo junto com ele, né, de que é essa história louca, junto com o Iroh também, porque ele tá lá escutando o Zal, que ele fica lá, como que dizem, batendo palma pra maluco, pro maluco dançar. E daí ele tá lá, E o Zal, vou matar, tem uma faca especial aqui. E os peixes, que é o Yin e o Yang. Eu tô tão feliz que não dá pra enxergar pela câmera, porque eu estou coberta de pelo de gato. Que é uma coisa que vocês ainda não sabem, é que o meu gato chama Zuko, por causa, né, do príncipe Zuko. Algum dia eu mostro ele aqui, mas é que eu botei ele pra dormir, porque é madrugada, eu tô tentando gravar esse vídeo desesperadamente. Ou é coisa difícil. Enfim, aí ele tava lá falando do Yin e Yang e o Iroh, aham. Mas daí quando chega nesse ponto, até o Iroh fala, tipo, você é maluco? Tipo, você vai matar os espíritos do oceano e da lua? E usar o menina. Não, eu só vou matar a lua. É ótimo. Acho fantástico. E daí o Kuruk tá lá, tipo, olha, eu tô sentindo a minha faca, eu conectei o meu Bluetooth com a faca, eu tô conectando com você. Eng, pelo amor de Deus, faça alguma coisa sobre isso. E acontece a coisa mais desnecessária do mundo, escolha de roteiro podre, horrorosa, mas enfim, que é a Yue e o Sokka estão indo lá pro lugar dos santuários, que não era no santuário, porque ele só ia, tipo, cuidar dela. Eles não tinham motivo pra ir lá no lugar dos espíritos. Então o roteiro precisou criar um motivo pra Yue e pro Sokka irem pra lá. E aí o que acontece? Pedras estão caindo e o Momo salva lá eles e se joga assim. E aí o Momo fica à beira da morte. Na verdade, o Momo morre, né? Tipo, tecnicamente ele morre. E eles, tipo, levam o corpinho dele lá. Ai, gente, horrível essa cena. Eles levam o corpinho dele lá pro negócio, pra botar ele na piscina, pra ele poder, né, reviver. Ah, horrível. Nossa, que coisa tenebrosa. É a pior coisa que podiam ter feito, né, nesse roteiro pra mim, porque eu fiquei desesperada. Aí a gente vê o Sokka e o Wei vendo o balão chegar. E aí o Zuko usando os poderes, né, de fogo dele pra sobreviver às águas congelantes, o que é sempre muito legal, né? Tipo, ele derretendo o gelo e tal. E aí temos o confronto dele com a Katara. A treta deles é muito legal. Eu acho que a iluminação um pouco mais escura dá uma ajudada nos efeitos de dobra d'água, sabe? Mas agora a gente tá lá de volta no laguinho. Eu gostei muito dos peixes. Eles são peixões, né? Eles são muito grandes, mas o design deles também foi bem feito. Eu gosto muito da escolha visual que eles fizeram de que quando o Zal mata o peixe, né? Muito triste. Tipo, meio que. Primeiro fica tudo vermelho, né? Mas depois fica tudo preto e branco. E aí o preto e branco ele se afeta pelos reflexos do fogo. Então, quando tipo, fica preto e branco, aí o Zuko vai jogar um fogo na Katara e, tipo, o reflexo é a partir da chama que ele tá lançando. Fantástico. Não tenho muitos comentários sobre o Godzilla de água. Eu acho que é um negócio muito difícil de adaptar. E tá melhor do que o Shyamalan. É aqui o que a gente tava falando, né? Quando essa briga do Zal com o Zuko, eu achei ela muito boa. Que o ator do Zal também, ele sustenta muito. Ele é ótimo ator. Mas que ele fala, né? Tudo foi tudo um truque, né? Tipo, uma ilusão. E quem ganha é quem não ganhou uma cicatriz do papai. Ele tava, né? O seu pai tava usando você de motivação para sua irmã. E a cara do Zuko. Muito bom, muito bom. Você é o fogo no qual o ferro dela foi forjado. Que texto bom. Mas eu gosto muito desse corte também de foi tudo a Azula. Tipo, porque foi o Ozai, mas foi a Azula, mas foi os dois. Aí o Ozai acha que ele sabe o que a Azula tá fazendo. A Azula acha que ela é mais inteligente que o Ozai acha que ela é mais inteligente que a Azula, que ele é mais inteligente que a Azula. E o Zuko tá lá no meio assim, tipo, eu só quero sobreviver, eu só quero ir pra casa, meu Deus. Momento sacrifício
de Yue para dar de volta a vida ao espírito da lua, porque ela tem o cabelo branco, já que quando ela era pequena, ela, né, nasceu, tipo, já nasceu meio sem vida. E daí dizem que daí levaram ela para esse lugar e o espírito da lua deu vida a ela. Tem uma teoria muito boa sobre o ciclo Avatar, de que como o Aang ficou congelado, era para Yue ser a próxima Avatar, para Yue ser a portadora do espírito Avatar, vamos dizer assim. E que daí, como o espírito do Aang estava lá, né, ela nasceu sem espírito. O que não faz muito sentido, mas vamos lá comigo. É, E que daí ela nasce vazia, né? Faz sentido, por quê? Porque ela é da tribo da água, e o próximo ciclo é da tribo da água. E ela tá conectada à família líder da tribo, assim como a Korra também está conectada à família líder da tribo. Então tem alguns paralelos interessantes. Sei lá, eu acho que é bom a gente sonhar, né? Desenvolver teoria sobre essas coisas é sempre gostoso. Cerramos nossa aventura na tribo da Água do Norte com o preço, né? De novo, o preço da guerra. Muita gente falecida, né? Destruição. O ex-noivo lá da Yue, o ex-peguete dela, faleceu também. Mostra bastante ali os corpos das pessoas e tudo mais. E o Eng fala, não, a culpa é minha, então não sei o que. E o Sokka, não, isso é a guerra. E mano, tipo, a Nação do Fogo tava lá, você não fez isso sozinho, só que você virou um Godzilla de água. Mas enfim, tem que mostrar também, acho necessário. E daí eles conversam sobre, né, o Aang precisa de um professor agora de dobra de terra. Então, aí o Sokka fala, então vamos... E ele fala do Bumi, né, vamos voltar para o macho. Então, é isso que a gente coloca o nosso plano pra próxima temporada. E a gente tem a cena do Senhor do Fogo conversando com o conselheiro dele, tipo, ai, porque o Zal morreu, ai, porque o Avatar tá vivo, pipipipipipi. Ele, tá, tudo bem, não tem problema. A gente tinha outros planos. Aí ele, né? A gente abre de um jeito e termina do mesmo. Ele usou a mesma estratégia, né, do Sozin. Aliás, agora que eu tô lembrando, não sei se no começo eu falei, o Sozin é pai do Ozai ou é avô do Ozai? Eu acho que ele é avô do Ozai. O Senhor do Fogo Sozin foi o instigador da guerra e avô de Ozai. Ah, o Zuko que é o bisneto. Ai, que susto. É difícil ler IA, né, do Google. Foda, gente. Ele é avô do Ozai. Então, ele teve o filho dele, que é o Azulon. É isso. O, o Sozin é o do cometa. Aí ele teve o filho dele, o Azulon, e o Azulon teve o Ozai, e é porque ele chama Azulon que a Azula chama Azula. É isso. Árvore genealógica da Nação do Fogo. Enfim, tudo isso para falar que ele usou exatamente a mesma estratégia que foi usada contra os Nômades do Ar. Ele está usando agora contra o Reino da Terra. Então, eles falharam com a tribo do Norte. A tribo do Sul da água está praticamente dizimada, né? Porque tem isso aqui de gente. E o Reino da Terra é o grande inimigo da Nação do Fogo, porque eles são fortificados. A gente vê que Ba é uma cidade fortificada, o Macho é uma cidade fortificada. Então, eles se aproveitaram do que estava acontecendo no Norte, para todo mundo prestar atenção lá. E daí ele mandou a filha maluca dele conquistar o macho e capturou o Bumi, que é para onde o time Avatar quer voltar, né? Quer voltar lá para que o Bumi seja professor do Aang, professor de Dobra de Terra. E aí a gente termina a temporada com uma maquete do cometa de Sozin já que eles não quiseram contar através do Roku, né, para audiência, aí eles contam através dessa maquete pegando fogo de que o cometa está vindo. Bom, gente, essa foi a primeira temporada de Avatar, a lenda de Aang, né? O Último Mestre do Ar, Netflix, adaptação do livro Água. Eu não lembro quantos episódios tem o livro 2. Tem 20 episódios também. Então, eles estão fazendo 20 episódios em 7 episódios. Porque por algum motivo
a Netflix falou, acho que 8 já tá muito. Gente, como que eles não conseguem dar 10 episódios pra uma temporada se desenvolver, né? Eu acho isso impressionante. Então vamos ver como que esses plots vão ser desenvolvidos. Como vocês viram, né? Ficou bem claro que eu sou uma grande de uma cadelinha pelo plot do Zuko com o Iroh. Talvez seja por isso que meu gato tem o nome do Zuko. É um dos melhores personagens, gente. Tipo, ele é muito bom. É difícil estragar ele. Então, mas, Vitória, você gostou da temporada? Eu acho que se eu tivesse que dar uma pontuação, igual a gente faz dentro da oficina, né? De estrelas, até 5 estrelas, eu daria 3,5 pra essa temporada. Avatar é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho minhas críticas, mas eu acho que eles fizeram coisas muito positivas com esse material e que visualmente ele é muito difícil de adaptar. Mas ainda assim, teve decisões extremamente questionáveis e que tiram você de dentro dessa narrativa que pode estar sendo meio bem amarrada, que ela pode estar sendo bem construída, mas que daí essas coisas acontecem e você se perde. Que é, por exemplo, a adaptação do Boom, que, nossa senhora, eu não consigo entender como é que ela foi aprovada pra ser daquele jeito. Meu Deus do céu. E os diálogos, os fundos, às vezes, etc. Então, esses exageros tem uma beira o limiar ali do camp e do ridículo, né? Do cringe, como a gente diz, e do ridículo. Fica um pouco difícil. Eu deixo meu ponto de que, além do que eu elogiei do figurino, eu continuo elogiando o figurino. Eu espero grandes coisas da segunda temporada. A música é muito boa. Eu gosto muito da música, de verdade. É, Transferências de plot que a gente teve. O Túnel do Amor, que era da segunda temporada, então isso quer dizer que a gente não vai ter Túnel do Amor na segunda temporada. As topeiras, o que quer me dizer que eu não vou ver a Toph com as topeiras, eu duvido muito que eles vão gastar CGI com isso. A Coruja da Biblioteca, se eles não adaptarem a biblioteca, eu vou ficar bem incomodada, não faz muito sentido, só porque mostrou a coruja aqui. E o Co é o Co, não tem nada. Aí, momento, meus repolhos, né? Meus repolhos. Eu não falei do moço dos meus repolhos, gente, mas enfim, ele tá lá. O momento, meus repolhos da primeira temporada, que é o que ficou faltando. O Roku contar sobre o cometa foi um ponto aqui que eu anotei que realmente fez diferença pra mim. Tipo, como assim eles não sabem da porra do cometa? Até agora, sabe? Como é que vai ser isso na segunda temporada? Porque daí eles vão saber do cometa na segunda temporada e também tem que ficar sabendo, sei lá, em que ponto sobre o eclipse. Ai, muitos eventos similares pra ficar falando tudo junto, não sei. Katara com ciúmes do Aang ser melhor que ela na dobra de água. Eu gosto disso porque é uma falha de caráter, né, da Katara, a arrogância dela. E eu acho que mostrar esse tipo de defeito agrega no personagem. Então a gente não ter isso, considero um ponto. O Bato e a mensagem escondida, como eu falei, metade desse plot eu acho que foi adaptado bem, que foi a questão do Sokka, mas tem a questão do Aang, de ele esconder a mensagem que é do Hakoda, dos pais da Katara e do Sokka, e como isso reflete o medo dele de que ele quer que eles fiquem com ele. Como vocês veem aqui no final, a gente fala sobre esses temas, mas ele ter o tema do pai junto, que é uma coisa tão forte pro Sokka, não sei. Mas agora o pior pra mim de todos, que é o Jon Jong. O episódio do Jon Jong é muito importante pro Aang. Ele explica muito sobre a repulsa dele com a dobra de água, como ele lida com o fogo, como a dobra de fogo pode ser inebriante. É quase uma droga, sabe? Porque o fogo é bonito, tanto que existem piromaníacos por aí, né? O episódio de Jon Jong é um dos meus preferidos e assim, não teve absolutamente nada. Não sei como encaixaria isso na segunda temporada, não sei como do nada vai entrar um Jon Jong assim no meio do Reino da Terra. Não sei. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu primeiro vídeo sozinha pra oficina, eu acho que ficou bem claro. Eu levei 6 horas pra gravar esse vídeo.
Então eu espero que vocês gostem, mas tipo, é minha primeira tentativa, então eu tô aqui pra errar também. Se vocês puderem fazer críticas construtivas, ia ser muito legal. E nós nos vemos agora na segunda temporada, de Avatar. Eu vou conversar com o Pin. A gente vai fazer parcelado pra gente não fazer a temporada inteira, mas a gente vai estar juntos para discutir as nossas impressões sobre essa nova temporada e esses personagens que a gente tanto ama. É, Se vocês tiverem dúvidas para a segunda temporada e já quiserem mandar, coisas que a gente pode ir respondendo, por favor, mande nos comentários, coloque aí o que vocês acharam e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.